sai mais e meia que viria, depois chegará agora. Galo acerta pendências e ainda busca reforços. Para trazer o noticiário do Atlético, segue na sua preparação, é pré-temporada, próximo dia 21 e a estreia do Galo no Campeonato Mineiro. E já tivemos, digamos, o Galinho também estreando mais cedo, enfim, as suas informações. Agora amanhã agitada no Atlético, né? A respeito dos meias. A gente começa falando sobre ontem, né? A apresentação de um meia, um dos principais reforços do Atlético para a temporada. O Atlético que tentou o Edenilson no início de 2022 e agora consegue contratar o jogador por 6 milhões de reais, vai pagar em 4 parcelas de 1,5 milhão ao Internacional. E o Edenilson chegou demonstrando aí, né, todo essa responsabilidade, mas também, assim, querendo retribuir esse carinho, né, que o Atlético teve com ele. Ele fala sobre esse namoro com o Atlético. É verdade, né? A gente vinha conversando já há algum tempo. Lógico que primeiramente deixo aqui todo o meu respeito ao Internacional, a equipe a qual eu fiz parte, né, por alguns anos e fui muito feliz lá. E agradeço eles primeiramente. Mas acho que se inicia um novo capítulo na minha vida e como o Rodrigo falou, a gente vai trabalhar, vai batalhar no dia a dia para poder ser muito feliz durante esse período. Edenilson, que trabalhou com o técnico Eduardo Cudê no Internacional e também com o Rodrigo Caetano, e ele falou sobre essa relação com eles dois. Claro que quando se trabalha com um treinador que você conhece, que você se adaptou a metodologia, né? E não só o treinador, a comissão, né? O próprio Rodrigo, que eu trabalhei também, a gente sabe como as coisas funcionam, né? E acho que cada atleta tem o seu perfil, né? E o perfil de trabalho deles é um perfil que me agrada muito. Então acho que isso foi um grande atrativo para eu vir também, né? Além de toda a história da força da camisa do Galo, tem mais esse plus. Então eu tenho certeza que a gente, como eu falei antes, a gente vai fazer de tudo para que seja um ano excelente para todos, com muitas conquistas. Lembrando que ontem foi o primeiro contato do Edenilson, né, com o elenco do Atlético, e ele falou também sobre esse elenco alvinegro que ele encontra aqui. É um elenco de qualidade, né, que vem demonstrando, né, todo o seu valor, né? Sai jogador, entra jogador, é um elenco que sempre mantém o seu nível, né, com grandes jogadores. Eu venho para agregar esse grupo, né? Com certeza, como eu falei, vou trabalhar no dia a dia, vou batalhar. Acho que mais do que palavras, né, vale mais ao trabalho e a demonstração no dia a dia. E eu quero recompensar todo esse apreço que o Atlético teve por mim durante esse período. E por fim o Edenilson fala, né, o que foi determinante para ele aceitar a proposta do Atlético. Foi um grande diferencial também, né, a chegada do Cudê e da sua comissão, né, além do grupo de qualidade que eu estou encontrando aqui, que me recebeu muito bem também. Gostaria de agradecer publicamente a eles, né? Então acho que isso faz uma grande diferença, um bom ambiente de trabalho, né? E um trabalho que a gente vê no horizonte, né? Que pode colher coisas boas. Bom, a gente fala desse meia que chegou, né? O Atlético quis, procurou, chegou, contratou, e agora a gente vai falar de um meia que o Atlético ia reemprestá-lo ao Fluminense, que é o Natan. O Natan, o Atlético tinha esse acordo com o Fluminense de reemprestá-lo, né, por mais uma temporada, só que o Natan não compareceu à reapresentação ao Fluminense, o que fez com que a equipe do Rio de Janeiro não quisesse mais esse reempréstimo, né? E aí o Natan veio a público, né, através de suas redes sociais, para explicar o motivo, né, que ele não se apresentou ao Fluminense. E ele falou também, né, a respeito de que queria continuar no Atlético por um projeto de carreira, pelo sonho de jogar na Arena MRV. Fala galera, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas notícias que rolaram nesses últimos dias. Eu tenho um carinho imenso pelo Fluminense, um clube que abriu as portas para jogar a temporada passada. Foi um ano incrível, eu fiz muitas amizades dentro e fora do clube, funcionários, não tenho inimizade com ninguém, um clube que eu vou sempre levar no meu coração, tenho um carinho imenso. Mas eu, Natan, escolhi voltar pro Galo nessa temporada, juntamente com meu pai e minha família. É uma questão pessoal, é um clube que reabriu as portas para eu voltar a jogar no Brasil, um clube que eu tenho um carinho imenso também. Então, por esses motivos, eu resolvi voltar pro Galo nessa temporada. Eu recebi uma carta que é para eu me representar só dia 13, assinamos a carta e por isso eu tô mais alguns dias de férias.
Isso daí é questão do clube, não sei porque eu recebi essas férias a mais também, mas quanto a isso, eu tô tranquilo, eu tô feliz, cabeça tranquila. E eu só tenho a agradecer o Fluminense, Paulo Angione, o Diniz, mas eu vou seguir minha vida numa questão pessoal. Esse ano tem a inauguração da Arena MRV e, se Deus quiser, eu vou estar presente. Valeu, obrigado, tamo junto e o Pivete tá em paz. O Pivete está em paz, mas o clube soltou, né? Logo após essa publicação do Natan, né? Essas publicações do Natan, o Atlético soltou via imprensa, via assessoria, na verdade, para a imprensa, falando a respeito dele. Sobre o jogador, abre aspas, sobre o jogador Natan, informamos que o atleta e os agentes já foram informados que ele não faz parte dos planos para esta temporada. Diante da recusa em ir para o Fluminense, antecipamos as férias dele até que se defina um novo destino. Fecha aspas. Ou seja, o Atlético também se manifestou através de suas redes sociais, através dos seus canais, de que não conta com o jogador para a temporada e colocou aqui que ele se recusou a se apresentar ao Fluminense. O Natan não escondeu que se recusou, né? Por conta de querer continuar no Atlético, de ter o sonho de jogar na Arena MRV. O atleta força um lado de querer ainda permanecer no clube, mas o clube, por sua vez, explicita que não quer contar com o jogador em 2023. Uma situação bem, vamos dizer... E até atípica, né? Porque normalmente é o contrário, né? Exato. Às vezes é o jogador que não quer atuar num clube, então vai procurar outro destino. Mas nesse caso, ele quer jogar no Atlético, mas o Atlético não quer ele, pelo discurso que tá acontecendo ainda. Hoje que preguiça, né? Mas me dá uma preguiça, né? Sabe por que é isso? É falta de conversar. Alguém falou pro Natan no dia que resolveram lá que iam reemprestar ele pro Fluminense, alguém contou, porque a impressão que deu, com todo respeito que eu tenho ao Atlético, é que o Atlético resolveu soltar isso, não quero, depois que ele falou que queria. Então, assim, alguém conversou com o Atlético? Vamos lá, a responsabilidade pelo jogador é do Atlético. Tanto é verdade, isso está no estatuto, está no contrato, que se um jogador é emprestado e aí ele tem problemas para receber salário, direito de imagem e tudo mais, quem arca com isso é o time dono do jogador, dono dos direitos econômicos do jogador. Por quê? Porque ele é responsabilidade. Então, ok, o jogador não se apresentou lá no Fluminense, não quis, sei lá o que tal. O Atlético foi atrás, falou pra ele assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, melhor se acertar, porque nós não vamos querer ficar com você e tal, ou o Atlético resolveu fazer isso agora, quando ele falou que queria ficar no Atlético. Me parece um problema de comunicação e de ruído de comunicação enorme, porque vamos lá, do jeito que ele falou ali, fez o depoimento, e esse depoimento dele foi hoje também, Hoje pela manhã. Hoje. Então, do jeito que ele fez, ele falou, não, eles me mandaram uma carta falando que eu me represento dia 13. Então, o Atlético falou pra ele que ele ia voltar dia 13. Aí, não sei o que aconteceu, há quanto tempo que aconteceu, que horas o Atlético resolveu, não vai mais não. Ué, você acha que ele ia se submeter a esse ridículo de falar assim, não, eu quero voltar, eu quero jogar na Arena MRV lá, sei lá como é que vai chamar. É o clube que me abriu as portas, tem um carinho enorme. Tem um carinho enorme, com todo esse amor e carinho, ele ia falar isso se ele soubesse que ele estava fora dos planos? Apesar de que a gente já tinha falado isso, ou o atleta tá falando com a gente. Então, eu me pergunto assim, o atleta falou com ele mesmo, chamou o pai dele e falou aqui, moço, deixa eu te falar uma coisa, você tá cuidando das coisas dele, mas deixa eu te falar, não vai ficar, não adianta pressionar, ele não está no coisa. Ele teria vindo e falado, eu tenho muita vontade de ficar, continuo com essa vontade, mas infelizmente o atleta disse que não quer ficar comigo. Eu não acho que ele ia fazer isso aí, sabe? A gente reclama muito da forma que às vezes o jogador trata o clube, ou que o treinador trata o clube, né? Sai fora, vai embora, tem a melhor proposta, tchau e benção, né? E não sei o que. Mas é preciso também se questionar a forma como o clube trata o jogador. Sabe? Porque me parece aí um ruído de comunicação enorme. Quem falou com esse moço? Eu concordo. Quem foi que mandou a carta? Concordo muito nessa relação de ruído, de comunicação, porque tudo quando é escrito, falado, né? Não tem como voltar atrás. Ele falou, eu assinei a carta. Porém, sendo advogado
né, olhando aqui, né, os dois lados, né, fazendo um contraponto também, ele tinha uma proposta de renovação automática com o Fluminense. Na verdade, o Fluminense efetuaria o pagamento dos direitos, né, porque era um empréstimo com uma possível obrigação de compra ao final. O Fluminense falou, não vou pagar, não vou ficar com o jogador em definitivo. Mas se você quiser me reemprestá-lo, ok. O Atlético não viu saída porque não viu nenhum interessado. O Santos tinha interessado no início de 2022, o Fluminense atravessou, pagou R$1 milhão pro Atlético pelo empréstimo, com a opção de compra ao final. O Fluminense não exerceu essa opção de compra, o Atlético sinalizou, falou assim, beleza, você não quer ficar com ele em definitivo, mas você tem interesse em reempréstimo? O técnico Fernando Diniz falou, ok, a gente dá o aval. O Fluminense falou, ok, a gente quer um reempréstimo. O Atlético falou, então beleza, estaremos reemprestados. Então, o futuro dele tinha muita questão de ficar no Fluminense, né? Então, tava bem desenhado lá. Tava bem desenhado. Então o Atlético já contava que ele iria ficar no Fluminense. O Fluminense não exerceu o direito de compra, mas quer reemprestá-lo. Então, continua no Fluminense. Teoricamente, pro clube foi lindo, porque deixa de pagar o salário do atleta por mais um ano. Ok. E aí, tava tudo acertado entre os clubes, aí que entra a questão da comunicação. O Atlético entrou pro jogador e falou, olha, você vai ser reemprestado, ou o Fluminense entrou em contato com o Natan, Natan, você tem que se reapresentar e tal, porque a gente vai querer. Aí é que fica essa questão, essas perguntas que a gente não sabe responder. Não é só de boca. Quando você faz o reempréstimo, você tem um documento. Sem dúvida. Ele, para ser registrado na CBF novamente como jogador do Fluminense, tem um documento. Ele recebeu esse documento? Eu tô fazendo essas perguntas, obviamente quem tem que responder é o Atlético, né? A tudo isso. Aliás, o Atlético respondeu sobre o negócio do shopping? Estamos esperando até agora a respeito da não venda de metade do shopping. O Atlético falou que ia se pronunciar em nota oficial ontem, a gente está aguardando até agora essa nota oficial que ainda não apareceu. Uma questão definitiva do Atlético é um outro meia que viria depois, mas virá agora, que é o Igor Gomes, né? O São Paulo liberou, né? Acertou uma porcentagem numa futura venda do atleta. O São Paulo ficará com 10%. E aí, mediante a liberação imediata, o Igor Gomes já está liberado. Inclusive, a gente tem até uma matéria no nosso portal, no Portal Tempo, que a gente soube que o Igor Gomes já fala como jogador do Atlético, né? Ele manda um abraço para uma torcedora são paulina, né? Pelo TikTok, se não me engano, que é uma rede social, manda um abraço para ela e fala, pode deixar que eu vou reservar uma camisa do Galo para você. Então, já tá tudo certo, ele deve ser anunciado nas próximas horas, inclusive, e é aguardado essa semana para se juntar ao grupo atleticano nessa segunda fase da pré-temporada de 2023. No caso, vem mesmo, né? Esse vem. Tá bom. Esse vem. Né? E aí tem a situação do Patrick, que a gente não pode deixar de falar, né? Todo dia tem um capítulo, mas nada de novidade. O Atlético segue confiante, apesar da recusa do São Paulo da proposta inicial. O Patrick não foi liberado, né? Tipo, o Igor Gomes foi, mas o Patrick não. O Patrick segue treinando. O São Paulo quer uma porcentagem maior, né? Da fatia dos 10 milhões que o Atlético pagaria. Aí é por valorização mesmo, né? Um valor bem mais alto, né? No caso do Patrick, imagino eu, São Paulo quer dinheiro, né? A verdade é essa. Porque deve 3 milhões e meio para o Inter ainda da compra do jogador em 2021. A informação ontem era até que o Atlético estaria cedendo uma parte maior dele, né? Que seria do Atlético, enfim, esse tipo de situação. São negociações que acontecem, mas eu achava legal acho o Atlético explicar a história do shopping e explicar também melhor essa situação do Natan, porque ficou muito confuso. E você explicitar que não quer contar com o jogador, né? Na temporada, se um jogador isso, que você tem em contrato. Nem falar assim, né? Não, isso vamos estudar o caso, né? Exato. Né? A gente ainda tá avaliando a situação do jogador. Agora, falar que não quer contar, isso é até prejudicial na justiça, né? Vamos lá. De encontro com justiça o que ele falou de trabalho, hoje, né? Exatamente. Já viu isso em outros casos. Quantos anos você tem de carreira? 20. Faço 20 agora. Então é o seguinte, o Fernando viu, como eu vi, não vou te colocar nessa história, porque menino é difícil, né? É um garoto que está começando. Mas havia, numa época anterior a isso, eles botavam a lista lá, assim, não fica, e lista. E aí a lista, não era assim? A lista é tal. A Justiça do Trabalho, revendo a condição do atleta como profissional, né? E como profissional, como trabalhador normal,
né? Como todos nós somos, ela viu que esse tipo de coisa tirava do atleta ou expunha o atleta sem necessidade. Então, por que hoje você não vê mais lista ou fulano fica tal? Você lembra do treinar separado? Treinar separado. Meu filho, Era um olha problema. que eles treinavam separado em lugar longe. Vai treinar tá? em separado, fulano vai treinar em separado. Não dava condição igualitária aos colegas de trabalho, ou seja, o cara entrava na justiça e a justiça realmente dava aí de causa eles pra ele. regulamentaram isso, né? Exatamente. Não pode treinar em separado, aí tá valendo se vocês esqueceram. Não pode expor o atleta desta forma, isso é condição trabalhista. Correto. Isso é condição trabalhista. Então, assim, sabe, são pequenas coisas, e olha, vou dizer assim de coração que eu entendo, é muita coisa, né? São muitos, jogador vindo, jogador não indo, e Patrick, não sei quem, e tenta conversar com fulano, mas tem uma coisa ali que tem que funcionar. Tem que funcionar, porque senão quem vai pagar o pato da história toda é o clube. Sem dúvida. Vai pra justiça, gente. É um ativo do clube, É um né? ativo, ele é. Um jogador. Ele é ruim quando a gente fala isso, né? Mas vamos lá, olhando o clube como empresa, como mercado de futebol e tal. É uma propriedade. Exato, do o clube, patrimônio, sabe? né? Chamar um jogador, mas é um patrimônio do clube, é verdade. É um patrimônio do clube. Então, assim, é legal que se olhe isso, porque são coisas que já foram deixadas no passado e a gente voltar numa história que já faz anos e que era realmente muito ruim pro atleta, não é bom pra ninguém. Perfeito Né? comentário, assina então, embaixo. Eu acho que é uma questão de respeito mesmo com o cara. Eu não sei se ele falou se é tudo verdade, se ele entendeu tudo errado. Se ele já o pai sabia, entendeu mas tudo tá querendo errado. jogar um verde, tá por forçando exemplo. a barra. A gente Não não sei, sabe, né? não sei. Por trás Mas da se história. ele fez isso, o Atlético caiu. Porque a forma como o Atlético se dirigiu a isso, ou o Atlético expôs da forma como expôs, uma coisa é assim, não está nos nossos planos, está sendo aqui. Vamos reavaliar a situação do jogador. Acho que no dia 13 E que vamos ele volta, definir, já tá exatamente. exato. Seria uma forma de comunicação muito mais leve, Agora né? o moço falou que eu assinou a carta, que não sabe por que veio os 13 dias, que não sei o que piririco. Para a impressão que você tem que ninguém falou com o moço. Que sonha em jogar na arena. Que sabe, pois aí, olha. Realmente é bem Enfim. complicado, é uma situação bem a gente lamenta pelo Eu profissional, lamento pelos pelo dois ser humano, lados. né? Lamento por ele, lamento pelo Atlético, porque do tamanho que o Atlético né? Exato. Passar por uma situação dessa também não é bacana, mas lamento também por ele, pelo ser humano, pelo trabalhador, pelo cara que quer e tudo mais. Não sou boba, não vai pensando aí que eu sou idiota de achar que, né? Eu amo e tal, amo até a página 3. Mas, né? Tudo tem que ser feito dentro de uma lógica, tem documento, tem que assinar, enfim, essas E eu, coisas. de fato, aí é uma opinião pessoal, eu acho ele um bom jogador. De fato, E acho eu ele um nem bom jogador. acho ele esse terror. Inclusive, eu acho que ele poderia compor bem o banco também do acho. Atlético. Você não acha, não? Sim, sim. Eu também acho. Acho ele um bom jogador. Das reservas do Fluminense, ele foi um dos que mais entraram. Então, Eu nunca ouvi falar nada, pelo menos nunca é um ouvi. jogador ótimo de grupo. Isso. Ótimo com relação de a grupo, Ótimo de convivência, eu nunca vi. Inclusive o Fernando Diniz, que é um cara que a gente sabe que é muito, muito exigente. Rigoroso. Quis que ele continuasse. Exatamente. Então, assim, não entendo, sabe? Achei muito mal feito isso, em embolação do caramba. Olha, vou te dizer.